eu vim visitar Maurício Leite, um grande baterista brasileiro que usa o seu talento na educação, criação de instrumentos e fazendo shows. Tudo isso com uma busca incessante pelo som. Mas obrigado aí, Maurício, por me receber, né? Obrigado você, pô. Né, pô. Quantos anos? Não, é que, assim, só pra você explicar um pouco dessa ideia, porque eu sinto falta um pouco de conversar com os músicos e com os amigos, as questões mesmo as dificuldades que a gente passa, ou os caminhos que cada um também vai seguindo, né? Você tem um caminho interessante, né, dessa coisa dos workshops, de ter os seus trabalhos solos, enfim, as bandas, e a coisa de desenvolver os produtos também. Eu acho que são vários campos que você acabou abrindo que... Sim. Que são bem legais, né, assim, E ligados, né? De alguma forma. Elas não são necessariamente, mas na minha vida, de alguma forma, ficou tudo ligado. Eu lembro, assim, acho que a primeira vez que eu vi você, acho que foi numa Expo Music, alguma coisa assim, anos e anos. Você estava tocando uma salinha que era toda com teto direito baixo. Ah, foi em 90... Putz, eu tenho memória boa, cara. Ou foi 91 ou foi 92. Era um stand... Que não era um stand da Pearl, era um stand da Brasil Percussion. E aí tinha lá as marcas e tinha uma salinha mesmo. Tava cheia a salinha, eu vi, pode se detonar caralho, esquece, cara. Cara, eu toquei na primeira Expo Music. Que foi quando? 83. Eu tinha uma primeira bandinha de rock, aquela bandinha que todo mundo tem, e alguém falou, olha, vai ter um negócio de música e brinquedo no Ibirapuera, eu arrumei pra gente tocar. E aquela onda, pega o ônibus com os pratos, e tá, vamos lá, e aí chega, não pode entrar, quer que compre o ingresso. Cara, aí foi 83, aí eu só não toquei em 86. Eu toquei em todas as férias. Todas eu toquei. Seja só ir tocar, ou nas salinhas, ou coordenando algum stand na parte de shows e workshops. Muito louco isso. Nem eu penso isso. Porque foram muitas, né? Mas de fato eu toquei em todas. Aí depois eu lembro que, eu não sei, você estudou na LM com a Lilian também? Com a Lilian, estudei. A gente fez aquela Big Band do Beto Bar. Ah, exatamente. Nossa, meu, isso faz quanto tempo? A Big Band foi em 92. A Big Band foi em 92. Eu lembro porque eu tirei uma música do Greg Bisonetti igual e o Beto jogou a batuta, sei lá, jogou em mim, assim, falou, pô, só você é esperto, você acha que você é esperto, meu? Você tirou o negócio, é pra tocar com a banda. Nunca tinha pensado nisso, assim, foi uma lição no dia. Falou, pô, é pra tocar com esses caras não são aqueles caras. E eu tirei tudo, né, eu vi lá, era a mesma música, a Lilian que falou, essa música é a música esse Greg Bisonetti é malandro, ele tocou a música que os caras põem no teste final da Berkeley, sei lá, na formatura, né? Esse tipo de coisa, assim. Naquele tributo lá, no tributo do Buddy Rich? E aí ele fazia aquele... Eu fui lá e falei, pô, malandro, vou tirar tudo igual, vou arrasar. E não deu certo. E não era o arranjo, assim? Não tinha nada a ver, né? Não tinha. E o baixista o baixista começava, não lembro nem quem era o aluno, começou bem mais com 0, assim. Eu lembro que me deu uma sensação, eu falei, pô, tá meio diferente. Bom, mas agora eu vou. Levei um splash, porque tinha um splashinho do Bisonetti. Cara, eu não lembro disso, eu tava nisso? Foi um dia de semana e ia ter uma apresentação no sábado, que eu acabei não indo. Que foi no MASP? Não lembro onde era, mas era um lugar bacana, teria sido bom, mas eu acabei que eu fui limado. Olha, você não vai, você precisa... Você tá sendo limado porque você está tocando muito. Você quis dar uma de malandro, você acha que você vai lá, tira. E ele falou, eu também assisto vídeo aula. E eu falei, pô, é mesmo, né? Demorou para ele perceber. Mas ele era batera, né? Ele era batera, aí que eu descobri que ele tinha sido... Eu nem sei nada sobre ele, eu conheci ele lá, tive essas poucas aulas... essas poucas aulas, continuei assistindo, eu lembro um ensaio que você tocou. Que aí ele falou, você fica assistindo aí e tal. Aí eu fiquei assistindo e falei, bom, tudo bem, vai. Tá bom.
A Línia gostava de mim, o Toniquinho gostava. Eu falei, ó, tem gente que gosta de mim. Esse Beto Barros aí. Seu mala. Mas é meio de... É maluco, né? Porque quando a gente começa, independente de você ter 14... Hoje eu tenho alunos de 10, 11 anos, né? Sim. Que é comum, tem muita molecada tocando. Mas independente de você ter 10, 14, 18 ou 19, você é um moleque, né? Você está começando e faz... Você diz em relação às... infantis, né? Você toma atitudes infantis, enfim. Acho que essa nossa geração, assim, que é pós-ditadura, né? A gente aprendeu meio pegou essa coisa de ter os cursos, teve uma facilidade, as lojas, né? Aqui em São Paulo, Teodoro, enfim, teve uma coisa... Os instrumentos importados, que surgiram em 90 e tal. Mas, por outro lado, a informação era meio confusa e você chegava já num mais velho, né? O LM, acho que é 90, né? 89. Eu entrei, acho que 89. Acho que é 89. Ou 90, eu tenho umas... Primeira turma eram só 8 pessoas, eu fiquei em 10º lugar e acabei entrando no lugar do Sérgio Gomes. Que o Sérgio já estudava, eu não sei qual era a situação, a Línia limou... Não, ele apresentou tipo um solo de coisa, a Línia falou, meu, o que você tá fazendo aqui? Pronto, É verdade, ele estava junto comigo, ele fez o teste junto comigo. E aí ele chegou fazendo, acho que um solo militar. O cara fazia o Nesp, né? Já tinha feito, já tinha o disco do Piap, né? Ele já tinha gravado o disco do Piap e a turnê... Porque o Sérgio era meu amigo desde 81. Vocês são amigos de um festival, eu toquei com... Teve um festival em 81, foi quando eu comecei a ter aula em 84, estudar, mas em 81 já tocava... Isso com que idade? Sem querer. Não, a aula quando eu comecei, eu já tinha, acho que... Cara, eu já tinha uns 18 quando eu comecei a estudar, eu já era velho. Mas você assim, porque hoje em dia a primeira aula que eu fui ter aula com o Flávio Pimenta. Sei. Lá na Drum mesmo? Não existia no Grupo AMA. Que a minha mãe, eu já ficava ali fazendo as borrachinhas, não sei o quê, e ela falou, vou te pagar umas aulas, é o que dá. Aí era perto, a gente morava na Barra Funda ali. Sim. Era perto do Grupo AMA, que era famoso, o Grupo AMA, e então tá, Grupo AMA. Liguei e falei, aquela coisa, quem é o professor? Aí falaram, o Flávio. Eu falei, que legal. Você não tinha referência de nada? Nenhuma. Aí cheguei lá, eu tinha um disco do Joelho de Porco, que ele tinha gravado, e aí ele falou, eu sabia mais ou menos, falei, você é o Flávio Pimenta, do Joelho de Porco? Ele falou, sou eu. Falei, legal. Ele falou, mas você é grandão, você já toca, né? Eu falei, não. Começamos bem do zero. Mas antes tinha bateria na escola, aquele negócio, então já tocava um pouquinho, sabia 3 levadinhas. Sim. E nessa tinha um festival que era eu não tenho certeza do nome, mas acho que era Vestibular da Canção. Sim. Que aí eu entrei com um amigo, tinha um cursinho, entra lá, é um negócio meio, eu vou tocar percussão, coisa molecada, umas meninas bonitinhas, aquele clima, anos 80 isso. E aí nós chegamos na final, e a final eram 3 concorrentes. E os bateras, eram bandas, 3 bandas. Tinha uma tarefa. Você tinha que tocar um chorinho. Para a próxima semana você tinha que tocar um chorinho e um rock. Tinha que tocar uma música. Era super legal. Era aquele Randall Juliano que apresentava, o Chico de Assis era jurado. Que era da TV Cultura? Era TV Cultura. Eu lembro disso. E aí na finalíssima, os 3 colégios, os cursinhos, enfim, os bateras eram o Sérgio, eu e o Fernando, que depois fundou a Octagon. E era aluno do Lauro. O Fernando era aluno do Lauro. Daí que surgiu a ponte de eu conhecer o Lauro. Eu fui ver o Jasco, porque o Fernando que falou, o Lauro, Jasco. Sim. Aí eu fui e falei, nossa, é isso. Olha que som, né? Eu guardei até hoje o negocinho. Eu tenho guardado até hoje, autografado pelo Lauro, o programa do show que eu fui na Cultura Inglesa. Olha que legal. Assisti e falei, cara, que som, né? Porque é meio brasileiro, meio jazz, meio funk. Qual é essa banda que ele tocou no Festival da Drum, lá naquele... Eu acho que sim, que já é 88. Que eu lembro que eu vi que ele tava com um barbão. Que tocando tradition, isso, né? Isso. Eu lembro disso. Esse festival foi demais, né? Foi importante, os 2 anos, foi 88 e 89. Eu toquei num, que eu era aluno da Vera. Você tocou no segundo. Você foi finalista no segundo, né? Eu lembro que roubaram o carro meu irmão me levou lá e ele parou na Barão do Bananal. Que é a rua que mais rouba carro em São Paulo. Não, acho que hoje em dia não, né? Mas foi, né?
Foi a rua que mais eu E aí, tipo, eu fui lá, toquei meio mal, assim. Eu tinha feito um solo, assim, escrito, um negócio... A ideia era legal, mas na hora eu não consegui realizar. O Douglas tocou, né? O Douglas? Acho que o Douglas... Não, nesse ano era... Quem que era? Quem ganhou? Um menino que tocou com uns... Que era patrocinador do Octagon, que tocou... Sandro. o Sandro Cabeção. Que ele tocou Big com Head. Com uns negócios de Isso, boliche. fez um de belo solo. Era o Cavalo a Vapor. Era uma super banda de hard rock, assim. E quem tocou junto comigo foi o Pedro Ito também, que é a batera, que era aluno Sim. do Duda. Sim. Mas eu acho que se o Douglas não foi nesse ano, foi no ano anterior. Teve o William Fischer, que hoje é um baita produtor de festival, assim, foi um finalista. Quem ganhou o primeiro ano foi o Damaso Cerruti. É mesmo? Foi o Damaso, Aí acho que teve o James. Esses verdade. festivais é muito louco, porque são pessoas que vão, né? Quando você vê e fala, puta, que legal, um festival. Mesmo os batucas, né, que a Vera faz. Os primeiros batucas. Você tem o Rafael Barata, né? Tipo, a galera... Cristiano Forte. É. Não, aí a gente vai pegar uma lista grande. O primeiro batuca eram 20 finalistas. Eu toquei com o V8. Mas como uma atração do festival. Foi. Eu lembro, na cultura inglesa. Na cultura. E eram eu lembro, eu tava 20 lá. finalistas, cara. Tinha tinha gente muito boa. Tinha o Paulinho Girai, acho que era finalista, o Cristiano Forte, lá do Sul. O Barata, que ganhou. Tinha o Batera lá de Goiás, que é super bom, que grava muito sertanejo. Não, Cristiano Galvão. Não. Agora fugiu. Super monstro. Cara, tinha um monte de gente boa. Um monte. Acho que o Vanderlei dos Santos, que hoje tem até um canal, acho que também era finalista. O Dino Verdade. Você vai pegar, cara, você vai ver o Guilherminho, lá de Goiás, que é um baita batera. Guilherminho é um baita batera. E todos eram finalistas, assim. Eu lembro que eu acabei sendo jurado, porque ia tocar. Sei. E falei, Você vendo todo mundo tocando. É só um cara bom, né? E porque tinha isso, é isso que eu estava falando. Era essa primeira leva, essa primeira geração, assim, talvez pós-ditadura, que começou a ter mais informação, né? Sim, você diz dos VHS, de método. Tudo isso que não tinha nos caras dos anos 60. Quando você conversa com o Juba, ou o Duda mesmo, ou ali, o Netinho, enfim, qualquer dessas pessoas, o próprio Albino, que ele é mais novo, né? O Albino é muito mais novo do que da geração dele, ele era um molequinho, assim. Ele tem que idade? Quase 62, talvez 63. Mas ele, piquitinho, já arregaçava. Então, esses caras tiveram um outro... Tinha que ficar ouvindo e inventando, né? Tentando descobrir. Então, foi até uma pergunta que rolou na entrevista da Vera, essa coisa se ela achava que isso era melhor ou pior, né? O fato de você não ter tanto material disponível, o fato de você, sei lá, explorar muito mais, sei lá, um método que você tenha. Porque também, hoje em dia, também a gente pega... o Benny que fala uma coisa engraçada, né? Que ele tem uma estante na casa dele que tá cheio de método, né? Ele fala que assim, só de passar na frente da estante, eu já me sinto bem e tal. Mas tem método que ele nem abriu ou... eu acho que existe... Eu peguei um pouquinho, como eu comecei ali, no comecinho dos anos 80, e comecei a ter aula mesmo em 84, ainda a gente vivia ainda um período... Com pouco material, né? Pouquíssimo, não tinha nada. Os instrumentos importados só chegaram em 90. A abertura. Com a músicos, aquela coisa. A músicos foi a primeira, depois veio a Gangue, teve uma feira já maior, a Expo Music ficou sozinha, já deixou de ser junto com os brinquedos. Era com os brinquedos. Não deixa de ser, né? Era os dois, a parte de música era minúscula. Então, ali a coisa começou, eu já estudava, já estava tocando. Sei lá, 2, 3 anos depois que eu já estudava, eu já tocava. Tocava em bailão, tocava já. Eu lembro de ter ido ver um show que você fez com a banda de rock no Vitória Pub. Eu fiquei anos no Vitória. É verdade, você deu uma canja. Você conseguiu tocar, mas que é verdade. É verdade. A gente tocava ali na entrada. Ali eu entrei em 90. Ali foi em 90. Eu fiquei até 94, 95. A gente tocava 2 vezes por semana lá. Fixo. Uma época espetacular, porque era lá, né? 2 dias, aí o mesmo dono tinha o Cotton Club, a gente fazia 2 dias no Cotton Club, e ele era dono do Reg Night e do bar do Hilton Hotel. Aí o outro dia, ele põe a gente ou no Reg Night,
ou no Hilton Hotel. Então a gente tocava todo dia. Todo dia? Todo dia. Segunda a sexta e de vez em quando um sábado. Mas aí o repertório... O repertório era o mesmo. Ah, tá. A banda era a mesma, o repertório era o mesmo. Mas vocês iam trocando aos poucos? A gente ia trocando, A gente ia trocando. À tarde, a gente... No começo era uma super banda, o Classic Band foi uma super banda, assim. Acho que isso é o mais legal que não tem mais. Acho que mais do que o método, a coisa... Porque se você tem informação, é melhor, né? Se você estudar num colégio melhor, é melhor do que você... Aí sempre vai ter alguém que vai falar, eu estudei no colégio estadual e virei juiz. Legal, a pessoa foi atrás. Tem um cara aqui, tem um cara mesmo que vira à noite e vai e tira xerox e tal. Mas também tem tantos outros que estudam num colégio melhor e é bom, né? Tem mais informação, melhores professores, ok. Eu acho que tem o lado da batalha, eu acho bonito, eu acho legal, mas acho bom ter informação. Acho que o que pesa mais em relação ao passado e hoje, na minha opinião, é essa coisa de ter um trabalho, ter uma banda, sabe? Assim, eu quando comecei, eu foquei que eu precisava tocar, porque eu já não era novo, eu desenhava bem pra caramba, então toda a minha família ficava, não, mas você nasceu pra desenhar, olha, mas você desenha, você é bom, você vai tocar bateria, você nem sabe, você nem tem bateria ainda. Então, todo mundo, a namorada meio que falava, pô, mas você vai ser baterista, você nem tem bateria. E eu tinha uma borrachinha, ficava lá ouvindo, alguém falava, faz o Paradido, aí o vizinho, Eli Rosman, que era meu amigo até hoje, falava, é assim e tal. E aí, nos shows, tem caras que é legal que eu conheço depois desses anos todos, são brothers, que eu ia encher muito o saco, tipo Franklin, eu ia muito encher o saco das pessoas. Perguntar? Perguntava, acabava o show, cara, como é que você fez aquilo, o que é isso, blá blá blá. Pô, demais. Eu tive muito isso, assim, de ir atrás, sabe? Mas o lance de ter a banda, eu tinha na cabeça assim, pô, preciso tocar, se eu preciso tocar, o melhor caminho é ter uma banda de cover. E tocar, São Paulo tinha muito bar, que é uma coisa que não existe mais, muito. Então, pô, vou montar uma banda, a banda vai ser boa e eu vou tocar todo dia. E deu certo, porque eu montei a banda, trocou um dia, trocou outro, não sei o que, pá. O Maurício Zidói, queridaço, emprestava o estúdio dele para ensaiar com a minha banda. Tipo, ele nem tava na casa dele. Ele falava, vai ensaiando aí, quando o meu pai bater a porta, vocês podem ensaiar. A gente ensaiava, várias pessoas, assim. O Tibério também, o que faz a bateria, não tinha sala, ele falava, fica estudando, eu não estudo, eu só fabrico. Às vezes tinha uma bateria enorme, super amarela, com um monte de tom. Com aqueles negócios de fogo lá? Não, isso veio depois. Ele teve uma amarela, toda amarela, assim. Que ele mesmo fez? Ele mesmo fez, tinha acho que 8 tons. 6 tons e sei lá, eu sei que ele emprestava, eu tenho umas fotos em casa. Sem pede resposta. Então existia isso, e ter a banda. E a banda era bem boa porque tinha essa coisa de existir a banda, de comprar equipamento. Então eu aprendi muito, porque a gente ficava, cara, a gente precisa de uma mesa melhor, precisa de um compressor. Quando saiu o D4, pô, vamos juntar uma grana, comprar o D4, um ajuda o outro. E aí aí a gente vai ter, você pode ter 2 caixas, e tocava. E chegou nesse ponto do Vitória, onde você foi, que a gente tocava todo dia. E recebia no final do mês, assim, no último sábado do mês, recebi um pacote de cheques de terceiro. Sei. Que era para não criar, voltava, aí quando voltava, os que voltarem, você vem aí na quinta que vem, e aí eu te pago em dinheiro. Para não criar vínculo, né? Empregatício. Nenhum. E eu fiquei anos lá e assim, uma das glórias da carreira, foi o Rich Blackmore ir lá. E dar uma casa. Não. E assistir, aí foi o caos, porque é o guitarrista, que é o Mota, João Mota, que é um baita guitarrista de rock, tá até hoje tocando no bar. Não, ele falou, pô, a gente toca os Deep Purple, mas você muda tudo, a batera, o Fabinho muda os baixos, o cara vai ficar, não vamos fazer. Aí a gente teve uma discussão, né? A gente teve um bate-bola, não, vamos tocar do nosso jeito, a gente toca. Que realmente mudava todas as bateras. No começo eu tirava tudo igual, toda a música era assim, eu tirava igualzinho, escrevia, eu tenho até hoje um monte de chart aí. Sim. E eu ia no segundo, terceiro, quarto mês, mudava tudo, né, pedal duplo. Eu falava, aqui eu vou. E eu já estava estudando com a Lilian, e aí era aquele monte de informação. Eu falava, não, a Lilian falou.
vou botar aqui uma frase do Sincopage, não tinha nada a ver. Meu troço era eu fazia os caras, pô, não é isso, pô. Mas ficou bem mais legal. E aí o Rich Blackmore ficou, cara, assistiu até o final, e aí ele passou vamos tocar a última música, sei lá, e aí alguém deve ter falado, vamos embora, porque faz fila pra pagar, e ele passou e falou pro vocalista, que banda boa você tem, cara. Que banda legal que você tem. Ali na entradinha onde se deu a Dante. Então, era muito legal. E essa coisa de ter a banda, tocar, tirar a música, acho que isso é que perdeu, sabe? Hoje as pessoas tocam sozinhas, né? Eu tenho um aluno que o cara toca sozinho, cara. Toca com playback e acha que já tá, sabe? E eu viajo porque o playback muito. ele não vai junto com você, né? Tipo, ele toca sempre a mesma Mas coisa. é muito fácil tocar com playback, não é? Assim, é difícil você tirar, mas depois você faz o que você quiser. Eu falo isso, nos workshops eu falo isso direto. Às vezes os caras aplaudem e eu falo, pô, obrigado, mas assim, a música que eu toquei vocês não conhecem. E depois o que eu fizer, todo mundo vai achar bom. Porque só eu tô ouvindo o clique, não é um sucesso radiofônico, né, cara? Então você tá lá, você tá tocando, você tá mostrando o teu trabalho, mas é um workshop, né? Não pode ser um... E hoje perdeu um pouco, então montam-se muito poucas bandas. Acho que os anos 80 também foi muito legal no Brasil, no sentido de existirem as bandas de rock, tinha mercado, então tinha gravadora, tinha tudo. Então os caras montavam bandas e tinha essa coisa de ir mostrar pro produtor, o produtor ouvir, falar é ruim, é bom, muda isso, ir gravar. Qualquer um, né? O Guto, o Charles, o André, qualquer um que você, o João Baroni, conversar, o cara vai contar do dia que foi lá. Eu passei por isso, eu tive 3, 4 bandas de gravar, e o cara fala, pô, batera não é assim, precisa... Né? Tinha um negócio, uma responsabilidade, né? E todo mundo passava por esse caminho. Várias ficaram na garagem, várias fizeram só show em barzinho do Bexiga, mas você montava uma banda, né? Você montava um trabalho. Eu acho que isso que é o que mais faz falta hoje em dia do que a dedicação em si de botar a caixa de fósforo no vinil, que eu passei por isso para tirar a música. Muito legal. Hoje realmente é muito mais fácil, né? Eu tirava música assim, punha vinil, caixinha de fósforo, eu ficava ouvindo devagar para poder escrever. Para rotação mudar. Ficava mais lento, aí ficava fora do tom, ficava horrível, né? Mas também você estava só tirando... Você estava só tirando música. Hoje tem no celular, né? Que diminui o andamento e não muda o tom. Quer dizer, tem aquele... demais. Tem aberto, você acha já com playback, né? Você acha os negócios já com clique. É muito mais fácil. Rola uma preguiça, mas acho que não é esse o motivo. Acho que o motivo que leva a isso ser ruim é o não montar uma banda. Uma banda parece uma coisa meio genérica, né? Meio simples, mas pode ser uma banda de jazz, pode ser uma banda de bossa nova. Sim, se reunir para tocar, né? Assim, o samba jazz era isso, né? Montavam-se bandas, trios. O Brasil foi, celeiro dessas coisas. Imagina, né? Um absurdo. Deve ter sido espetacular viver aquela época, né? Você montava o seu trio, tinha onde tocar, e alguns trios viraram no máximo. Milhões devem ter ficado pelo caminho, mas as pessoas tocaram, né? Foram lá, levaram a bateria e montaram e tiveram que pensar no som, afinar. E os caras dos anos 70 todos passaram por isso também, tocando rock já em lugares maiores. Mas uma batalha de vamos montar um trabalho. Acho que isso perdeu. Acho que esse é a pior coisa que a gente vive hoje. Não tinha pensado nisso. Assim. Quer dizer, a coisa de não ter lugares para tocar, com certeza. Quer dizer, o Sesc, né, que é um lugar que salva um pouco, né? Mas também é isso, né? Sei lá, tem que ter, as pessoas também têm que ter vontade de fazer e achar alternativas, né? Se não tá tendo espaço, vai tocar na Paulista, que até tá rolando, né? Várias bandas tem. Sei lá, você tem que, nesses momentos de retração ou da economia ou da cultura, você não pode deixar de fazer. Mas né? Aí são poucos que têm esse pique. Tem um aluno, Ramon Reis, que
e vive de tocar em rua. E agora ele ficou 62 dias na Europa tocando em rua com uma banda. É demais. O cara fez uma turnê internacional. Eu falo pra ele, cara, fez uma turnê de 62 dias internacional. Alternativo. Tipo, dormimos no carro, dormimos no camping, não tinha batera, tive que tocar meio carrão, sei lá. Tem muita história, mas é música, né? Você está produzindo. Eu acho que realmente falta de espaços é uma causa, mas existe também perder o espírito, sabe? Eu vejo muita gente começar a tocar hoje para ser endorcer. Sei lá, o único objetivo do cara é ter um patrocínio. Os caras não pensam em fazer um workshop. Aí você fala, pô, mas você nem toca, como é que você quer fazer um workshop? Você vai falar do quê? Você não tem nada para mostrar, não tem vivência, né? Um zero, não gravou, não tocou, não acompanhou, não passou, não passou um perrengue, nada, né? Ou abrir um curso online, que é pior ainda. Eu peguei essa fase do workshop que eu ficava, vários caras, né, vinham falar, mano, mas monta um trabalho primeiro, grava um disco. Você pode ser um artista solo, beleza, você monta uma banda, é mais difícil, mas pode ser, ninguém precisa acompanhar artista para ter credibilidade. Vire um artista solo, mas agora é pior, o cara abre um curso online. Tem muitos cursos online excelentes, de caras excelentes. Você vê o Celso de Almeida, o Edu com um curso online, você fala, legal, uma oportunidade, né? Você está valorizando a música brasileira, tá acessível, e os caras existem, então aí pertinho, você pode até falar, vou visitar, vou fazer uma aula presencial. Mas tem milhões de caras, no Brasil tem centenas deles, que o cara tem um curso online. Aí você abre lá e fala, bicho, mas que aula é essa? Com todo respeito. Com todo respeito. Que esse cara tá falando? Um negócio que o cara aprendeu 2 lições e fala, não, isso aqui é um paradiddle. Então eu vou fazer ele faz na borracha sem clique, fala, agora eu vou mostrar na bateria. Pronto, agora nós vamos falar do... Quem vai aprender alguma coisa assim? 2, aonde essa pessoa vai chegar? Se ela já foi pro final... né? Ela já foi pro final, assim. Ela não já teve o processo todo, não teve né? processo nenhum, né, cara? Ela já pronto. E agora você faz o quê? Agora você é o professor online do curso e você vai tocar num bar ali na esquina, ruim, para ganhar R$30 com uma banda que os caras são péssimos. Você não vai fazer isso, certo? Porque você é o cara do curso online. Então, você não vai tocar nunca. E o próximo cara que fizer um curso melhor que o seu, acabou sua carreira. Ou o cara comprar 2 câmeras mais bacanas, ou conseguir construir um estúdio, e o som for mais bacana, queima-se muito etapa. Eu acho que o principal problema que a gente vive hoje, além do problema político, da falta de investimento em cultura, falta de espaço e tal, isso gera. Mas eu acho que também se perdeu um pouco esse espírito, né? O espírito básico, que é, eu quero tocar com pessoas, quero ter uma banda. Quantas bandas a gente teve ao mesmo tempo? Não é? Você tocava com um, tocava com o outro, tocava com o outro. Era comum isso, né? Até hoje é assim. Hoje é um pouco porque é trabalho, mas no começo também era... tô com essa banda, mas, vou tocar com aquele cara também, é legal. Pintou um negócio meio de música brasileira ali, acho que eu vou entrar, porque eu vou aprendendo. Não é? Não vai dar nada, talvez. E a maioria das coisas não dá nada. Mas você passou, né? Praticar, né? Tipo, ter essa vontade, né? De você fazer as tocar, coisas. Né? Tocar. Com pessoas, né? Com pessoas. Tem experiência. A diferença entre um cara muito bom, quando você vai tocar, sei lá, mesmo instrumental mais básico, assim, que não seja um trabalho, você vai tocar uns standards meio em funk. A diferença entre um cara que toca há 200 anos naquela situação e um que toca menos é que você tem uma experiência. Então você tem experiência, você vai sair tocando sem ensaiar. Não vai precisar. Entendeu? Um vai olhar para o outro e vai acontecer. E se abrir um improviso, você vai saber improvisar. Pode ser que o seu improviso não seja tão brilhante quanto o do Marco Minnemann, mas você vai saber. Agora o cara que não passou por nada, ele vai falar, eu não conheço essa música. Pronto, já acabou a carreira. Não é? Repertório também, tudo, né? Você conhecendo. Experiência, né? Repertório, né? Tipo, repertório de ideias e de músicas. Tipo, você conhecer um monte de músicas, já ter tocado. Né? Em 2014 eu fui pra China tocar na Music China lá.
Ah, é uma feira. A feira, acho que hoje é a maior feira do mundo. É mesmo? Talvez ela, em importância, ela é menor que a NAMM. Sei. Mas em tamanho, em quantidade de... Em tamanho físico mesmo, ela é maior. E em 2014 eu fui com o Marcinho Eiras, o Eduardo Anu e o Pixinga. Oh, que legal. Mas pela Nagano, assim, ou pela... A Tajima. A Tajima que é a dona da... A Tajima, existe a Tajima China. Então Sei. eles têm stand e tal. E aí... Mas a Nagano é da mesma empresa. Sei. Marutec, chama a Sei. empresa. Aí tem que ter um batera e ficou. Vai o Maurício, foi até uma saia justa um pouco, porque aí... Falei, puta, mas aí os caras vão ter que tocar comigo. Eu não sei se os caras querem tocar comigo, né? Vocês estão meio empurrando porque ficava mais barato. Eu já ia estar lá mesmo. Então, era uma situação cômoda para a firma, digamos assim. Pô, o cara já vai estar lá. Ele toca, e aumenta um cachê dele. E aí era o Arthur Maia que ia. E aí foi muito legal, porque aí se liga o telefone daqui e ali, e o Arthur falou, pô, legal, comprido, aí a gente já faz Veracruz, que é do meu disco solo, Black and White. Ele falou, faz aquele Veracruz do seu disco, tem um samba funk lá no final do seu disco que é bom, a gente já faz um arranjo, faz o de ombro, faz um não sei o que meu, e faz uma do cabeludo lá, que era o Edu, e a gente já fez um show. Beleza, o Marcinho toca tudo, acabou que não deu certo e foi o Pixinga. Sei. Mas o repertório ficou... Não. Também caiu. Aí não tinha repertório. É. Aí pintou o Pixinga, mas não tinha repertório. Aí ninguém se falou. E aí o Pixinga acabou indo sozinho, porque tinha um problema de visto, sei lá. E o tempo, 24 horas de avião, o tempo todo sobrava uma brecha. Eu ia falar, cara, o que nós vamos tocar? Eu já queria anotar, escrever. Os caras, não, a gente vê. Aí o Pixinga chegou, chegamos lá, o Pixinga chegou. Fui lá montar a bateria e tal, no lugar, um dia antes. Aí o Pixinga chegou, vamos sair pra jantar Pixinga. Mas você já tinha essa relação com ele, não? Tinha gravado o disco dele, Pixinga e os bateras. Ah, tá. Mas você não tinha essa coisa dessa vivência? Não tocava, não. Com que você tem hoje em dia? Não. Tinha gravado o Pixinga e os bateras e um disco solo do Sidney Carvalho, que é Riding Over the Edge, acho que chama o disco solo. Eu gravei acho que 2 músicas com o Pixinga. E aí alguns workshops. Eu fiz alguns workshops que eu fiz, o Pixinga fez, aí sempre, no final vamos fazer um som. Beleza. Aí chegamos lá, cara, Pixinga, o que nós vamos tocar? Ele, sei lá, fiquei 24 horas voando sozinho, maior sacrifício. Vamos jantar, sei lá. Depois a gente decide. Sei lá, e vamos tocar. E chegou a hora de tocar, eu, cara, o que nós vamos tocar? E aí o Marcinho, bicho, vamos fazer, eu nem lembro qual foi a primeira, vamos fazer tal standard, vamos aí, faz meio funk. Já foi, o som rolou. E rolou, e já pintou outro, já chamou outro e outro, aí fizemos Stratos com o Edu, aí já o som rolou. Quando acabou, tinha um guitarrista de metal que eu não lembro o nome, eu não sei que, Marcelos, eu acho. Ali da relação do Edu e tal, desse universo, guitarrista cabeludo bom. Sim. E o cara tava assistindo, eu sabia quem ele era, eu falei, pô, legal, o cara tá assistindo e acabou, e aí ele ficou conversando com o Edu, e o Edu depois falou, nossa, ele falou que a cozinha da minha banda é muito ensaiada. Eu falei, cara, nem é a sua banda. Ele falou, que banda? Eu falei pra ele, cara, eu nem sei, tocando com os caras. Não nada. Agora. Mas é só a experiência, né? O que é? Não é que você toca melhor ou que você toca pior, é que você tem... Lógico, os caras são muito bons, honra minha poder tocar com eles, mas assim... Você também... experiência, cara. Experiência. De eu ir, eu levar uma mesinha, sabe? Eu vou pra China e levo uma mesinha, que é fabricada lá, provavelmente. Eu levo a mesinha, eu levo os cabos, eu puxo dos amps. Eu já faço isso há anos. Porque tem um amp, eu dou. Pra você ter eu faço, já faço um monitor, ponho meu foninho, eu ouço todo mundo e aí eu toco junto. Porque eu gosto de tocar com as pessoas. Junto, né? Fui aprendendo isso com o tempo. Pô, a gente toca junto. Então a gente tem que se ouvir. Aí você compra tudo, né? Aí você já tá aí, pô, o som tá rolando, isso aí, você sai tocando. E é uma coisa que eu vejo também, às vezes, quando eu também sou chamado para essas coisas meio de roubada, que às vezes a gente não confia tanto na nossa capacidade de resolver na hora, né? Rola insegurança. É isso que você está falando, de você querer saber, escrever. Eu sou sistemático, aberto. Não, eu sei, mas é que às vezes a gente esquece do poder que a gente tem de escutar e conseguir
interagir com aquilo que está rolando, E né? não é uma unção, né? Não é um poder que caiu do céu. Não, é um poder que você conquistou se dedicando. É o amor à bateria, a dedicação ao estudo, disciplina. Todos, de ouvir muita música, já ter feito muita coisa. O tempo todo música, né? Ouvir tudo, ouvir jazz, ouvir música brasileira, ouvir música erudita, ir num concerto. Aquilo vai somando na tua cabeça, mas é uma somatória que não é assim, né? Não é assim, cara. Assim, pô, os bateras de metal que pedalam muito, que tocam muito, que a molecada vem, fulano, você já viu ele tocar? Eu falo, cara, eu já vi, ele tem 52 anos. Esse cara aí, ele tem mais ou menos uns 48 anos. Esse cara aí, quando eu tinha 20, ele já era velho. Tipo, Tommy Aldridge, né? Assim, o Tommy Aldridge, desde que eu era garoto, ele era velho. Assim, acho que ele já nasceu velho. Assim, quando ele era criança, ele já tinha cara. Cara, e ele toca muito. E aí você fala, pô, é lógico, o cara se dedicou, né, cara? Anos fazendo turnê. Lógico que o cara vai tocar bem. Mas tem todo... A gente não tá vendo todo o background que esse cara passou. A gente só vê o resultado final, né? Você só vê o cara pronto, né? Você acha que é assim, né? Pô, o cara nasceu. Rola muito isso hoje em dia, né? As pessoas acham que rola uma unção, rola um brota. Você fala, brotou. Os caras saíram tocando. Não é assim que funciona, né? Eu acho que essa coisa, eu acho que é o principal, né? É você estar o tempo todo... Eu tenho amigos, que eu não cito o nome, bateristas, que falam, pô, pra que você estuda ainda até hoje, cara? Você fica o tempo todo estudando. Eu falo, cara, eu não penso em estudar. Eu falo, porque... onde você vai? Vou estudar. Na minha casa, sei lá, minha mulher. Mas na verdade eu não vou estudar. Eu vou... estar aqui, estar com a bateria. Vou estudar, vai ter a hora de ficar tentando tirar o negócio, ou escrever, ou fazer, ou pensar. E isso entra o lance do som, né? Isso é uma coisa que você tem, que o Musca tem, que o Jean tem, que o Cuca tem, e a gente pode falar mais uns 200 aqui. Que os bateras, eles... Não é os bateras, mas a gente acaba criando essa relação também com o áudio, né? A gente acaba criando essa busca do timbre, aí a busca do timbre faz você entender do microfone, da sala, do compressor, do gate, da mesa, do processo, não é? E isso também só vai acontecer se você tocar. Só na teoria também não vai rolar, né? Você ter essa teoria e fazer um show com o Tom Zé, no seu caso, roubada que seja, lá na Rússia, que tá um baita frio e chegou e a bateria era de locação, etc e tal, é que você fala, bom, eu preciso tirar o som desse troço agora. E isso tá, no meu caso, que você falou logo no começo aqui, tá desde o início, por isso que eu desenvolvo baterias. Por isso que eu consigo hoje... tem a ver com essa busca, né? Total. Porque eu realmente entendo desse negócio, mas assim, eu não sou engenheiro, eu entendo porque eu passei por todas as situações, venho passando e falo, putz, eu preciso mexer nisso aqui. O que eu mexo? Mexo na madeira, mexo na espessura, mexo na profundidade, mexo no aro, mexo na canoa. Se eu tirar mais massa, menos massa, vai ressoar mais, e assim você vai. Mas é uma coisa que você não tem como. Onde você aprendeu? Sei lá, onde eu aprendi. Você fez um curso de... Foi uma coisa que foi meio natural, né? Da sua busca, da coisa do som. E também envolve não só, né, o play quanto a coisa mais... Sim. Mais técnica mesmo, né? Do que é necessário para você chegar no resultado. Exatamente. Né? Acho que a aula também é um pouco isso, cara. Como eu sempre estudei bastante, eu acabei dando aula e... Assim, eu tenho sorte como professor, eu tenho um monte de aluno que virou, né? Tem um monte, assim. Os caras que estão tocando, viraram profissionais, enfim. E essa relação, né? Porque aí você está sempre reciclando o básico, não é? Senão você esquece também. A gente tem a tendência, né? O ser humano, sei lá. Sempre em contato, né? com aquele assunto, você vai tipo... Você vai esquecendo, né? O Dinho que falava... Eu tive umas aulas com o Dinho também, quando eu comecei, e falava, pô, não pode esquecer a borracha. Aí todo mundo esquece a borracha. O cara começa e... Aí você vai sempre voltando pro básico e vai se fazendo uma releitura de você mesmo, né? Você fala, pô, preciso melhorar isso aqui. Isso aqui começou a fazer sentido agora, né? Você acha que você já deve ter passado por isso? Você vai fazer e fala, cara, começou a fazer sentido isso agora.
Agora eu acho que eu faço isso bem. E assim vai, né? E a molecada, enfim, os caras mais novos, sempre te trazem também outra informação, né? Isso também é importante, eu acho, na música, né? No tocar. Alguém te traz outros sons, outros CDs, outros discos, outras novidades. Que às vezes você não tá não ouvindo rádio tempo. o tempo todo, né? Também se você não tá... Não se bem que rádio, acho que ninguém ouve rádio, mas assim, você não tá ligado em tudo, né? Não dá tempo. É. A tua vida, quanto mais você toca, menos tempo você tem para o resto. Porque você fica 200 horas no avião, na estrada, não sei o que, você está sempre perdendo tempo. Né? Escolher bem o... Mas essa informação chega e você vai se reciclando, né? Então, acho que os grandes do jazz têm essa coisa, né? Sempre bandas com caras novos, né? Se você pegar... É verdade, o Jazz Messengers, né? O Art Blakey não é uma banda que ficou a mesma banda. Ela foi sempre... Você vai vendo os vídeos, as coisas, principalmente com facilidade do YouTube, tem sempre uns garotos ali, né? Tem sempre uns caras muito novos. E alguns que ficam famosos, né? Você fala, nossa, esse cara aqui... James Brown tinha isso, né? Alguns caras ficaram a vida toda com ele, né? Os bateras, acho que o saxofonista principal, mas baixo, guitarra, essa coisa sempre mudava, né? Sempre entrava, entra uma outra energia, porque traz. Então, isso aí faz o todo de você tocar, né? Acho que isso que, pelo menos na minha concepção, é assim, eu vim vivendo assim, e acho que, como você falou, eu acabo fazendo várias coisas, né? Porque vai misturando e tudo tem a ver, não separa uma coisa da outra. Né? Fica natural, né? Não fica natural. Uma coisa que, tipo, não. Vou fazer isso e... Não. Tudo está meio conectado de alguma forma, né? Com essa coisa que você está falando, da busca do som. Exatamente. Exatamente. O equipamento, né? Ele acaba também... Eu fiquei muitos anos sem tocar em bar. E aí, há uns 2 anos atrás, sei lá, 2 e meio, o Landau, que é um artista de rock, assim, é um cara super independente, com uma agenda de 30 shows por mês. Ele ia fazer uma temporada aqui no Brahma, e acabei que eu entrei na... E aí falei, legal. Mas ele é de São Paulo, não? De Minas. De Minas. Ia ter, acho que 6 sextas, depois mais 4, depois mais, não sei, no total, acho que 12, 13 sextas-feiras. No bar, que o palco é do tamanho desse tapete, né? E aí, aí eu falei, legal, faz tempo que eu não toco rock. Então, é muito louco, porque aí eu passei por 2 situações. Tocar menos, fazia tempo que eu não tocava menos. Menos que eu digo assim, menos, tocar menos pouco. Tocar pouco, porque... Meio que fazer a função ali do rock. Porque... E você vai ficando com mais prática, tudo fica fácil. Então você consegue, de repente, fazer um... Passe e não atrapalha ninguém, né? Você acha... Mas rola sempre um susto de alguém olha e fala, caraca, foi legal, mas... Então, dá um estranhamento. Mas e o lugar pequeno, e aí eu fui, então isso foi bacana, porque você vai fazendo, e aí eu com o meu sisteminha de monitor, ouvindo todo mundo, aí eu já parti para um chimbal de 15, depois falei, não, acho que o chimbal tem que ser de 16. Mas você vai levar um chimbal de 16 no lugar que você tem que tocar mais baixo? Porque aí eu toco menos. E aí ele é mais... E ele é meio Oceano Atlântico ali. Aí o som fica mais solto, porque se eu levo um de 13, que é o que eu gosto, eu acabo fazendo... Aí é natural, aí fica agulhado. Aí o grandão, quando eu abro, também vai... Aí um ride que... Uma panela, um ride antigo da Saber que eu tenho, de 20, que é meio Earth Ride, assim, da Zildjian, ele é meio parecido. Esses mais cruzão, assim. Cruzaço. Eu citei o Earth Ride porque é da nossa geração, lembra? Quando pintou do Dennis Chambers, né? Prato feio e o som esquisito. Aí quem comprava aqui falava, comprei prato com defeito. Eu tenho um AA da Saber, um antigaço, assim. Nem tem a ver com o patrocínio, eu comprei o prato. E o prato, o som mole. Aí eu fui achando, aí fui mexendo na batera. E aí falei... Chegando no som que você achava que tinha a ver. ver. Para aquele lugar pequeno, gerou um modelo, assim. A Nagano tem um modelo agora. Que louco. Chama New Modern, eu acabei dando esse nome, porque foi surgindo naquela situação. Se eu tivesse o tom mais curto, era melhor para eu trazer, o kick ficava mais definido, o volume menor, o surdo fosse suspenso,
era legal, porque eu puxo para cá, mas também se tiver muito estante, não cabe o teclado, mas se eu fizer uma estante reta de um lado, acaba, mas é musical, né? O raciocínio, só as pessoas podem vir e falar, pô, ficou demais isso aqui. Como você espera, só ficou demais porque eu toquei. A verdade tipo, que eu vou falar é porque eu toquei. Tinha por trás do desenvolvimento tinha uma coisa, uma necessidade musical, né? Exatamente. Eu acho que todo o processo... acho que esse quer dizer, dá certo por causa disso, né? Deveria ser em todos os momentos isso em toda a nossa vida. Não é? Deveria ser isso. Eu acho que é o que a gente começou o papo. Acho que a gente não pode perder isso em momento algum. O que eu vejo assim, é um pouco de preguiça das pessoas também, né? De essa coisa de... Bom, às vezes é uma condição, né? Sei lá, você não tem como ter vários equipamentos. Mas assim, essa coisa de não levar a bateria realmente é uma coisa que eu falo... Pô, dependendo do show é até triste, né? É prejudicial a nós, prejudicial à música e prejudicial ao show. Porque... Cara, é a identidade de cada um. Faz diferença, né? Tipo, eu fui ver lá eu até me espantei, na verdade. Fui ver o Mosca tocando com a Big Band do Nelson Aires lá no Sesc Pompeia, no fechamento lá do Sesc Jazz. Aí ele levou a Canopus dele, enfim. Aí eu perguntei, você levou eu até me surpreendi que ele levou, né? Porque lá é um saco pra você... é difícil. Não tem um lugar pra você entrar com o carro, enfim. Difícil. Aí ele falou, tem road. Eu falei, bom, então, realmente... Mas eu, realmente, às vezes eu também fiquei um pouco... Com essa coisa de ficar anos não podendo levar, que daí também eu até acho bom que eu só levo uma caixa, um prato. Mas o som realmente ele... Cara, faz falta. Tipo a pele de velha, aquelas baterias com as medidas que... Nada a ver, a identidade... Eu acho assim, eu entendo a lógica e depois do 11 de setembro a lógica ficou difícil para todos nós. No mundo todo, de transportar, porque ficou difícil para você, para mim, para o Dave Weckl e para o Vini Colaiuta, enfim. Mas existe a locação, né? Aquele instrumento tem nos lugares. Mas não tem da marca. Tá, mas o Simon Phillips precisa... É do som dele. Se não for 10-10, 12-12, 13-13, 14-14, 2 bumbos 24, com um travesseiro dentro, lógico que ele vai tocar... Mas vai perder a mágica daquele... Vai ser tu. Você fala, pô, acabou, né? Não tem aquele reverb natural do tambor e tal. Tá bom, não tem a marca, não tem isso, sei lá, mas aluga, arruma, pega emprestado. Eu acho que isso faz parte dos bateras. A gente perde muito isso. O mercado ele é injusto com os bateras. Porque é o único que é difícil você levar de avião, por exemplo. Tudo difícil, cara. Né? Mas o ride, a busca do ride, né? Você vai ouvir o Mel Lewis, cara, metade é o ride. Você ouve o Louis Bellson, que é um ride, assim, eu gosto muito do Louis Bellson e tem dia que eu ouço e acho o ride horrível. Falo, como é que o cara usava um ride desse, né, cara? O ride parece um ride... É um ping ride? O que é? É um ping ride, mas é um prato ruim. Mas tem tudo a ver, porque é meio camerístico ele tocando, não é? Ele quase que é um cara, um erudito, porque é tudo amarradinho, o solo é tudo... Não tem muito aquela... explosão dos jazzman mesmo. É um troço, né? Não tem, é um troço tudo amarradinho, meio professoral, mas é demais. Eu acho o máximo. Aí eu penso, né, cara, se não fosse esse ride, se fosse um ride desses que a gente falou, velho, dry, qualquer coisa, fosco, marrom, a mágica ia acabar. Ou o Steve Gadd, se não é aquele som, né? Se não é aquele chimbal meio velho, o Steve Gadd tem uma onda chimbal velho, aí faz... Mas você fala, cara, é o som do Steve Gadd, a caixa meio abafada, uma caixa suprafônica ou uma Yamaha similar ali, qualquer aquele coisa. Som, né? Aquele som. Não dá pra você falar, não, usa essa aqui de 13x7 porque é o que eu tenho. Usa o que tem lá. Né? Cara, o cara vai, a experiência faz você falar, tá, tudo bem, eu boto um silver tape, eu tenho um abafadorzinho que eu carrego, putz, tem esses gel, essas coisas agora, dá pra pegar uma meia, dá pra pôr a carteira, dá pra soltar a afinação. Lógico, você vai criar a experiência, vai chegar o mais próximo possível, mas não é. A mesma coisa. Não é, porque o guitarrista vai levar o pedal dele e a guitarra dele.
E os amplis também agora ficaram né? pequenininhos. Né? Vai alocar também o ampli. Ele vai pedir. Com certeza ele vai pedir, Ele né? vai pedir. Acho que é muito injusto isso. Porque tem tudo a ver, né? A busca do seu som tem muito a ver com o todo que você faz, né? Eu tive a sorte também de ficar trabalhando anos em situações que eu pude escolher e pesquisar, né? Eu fiquei muitos anos gravando no Creative Sound, que é um estúdio que tinha aqui em Santo Amaro, um baita estúdio. O Felipe Colodetti, que pra mim, o Felipe e o John Borra têm o mesmo peso, sabe? O John Borra eu ouvi, foi importante, mas o Felipe eu trabalhei com ele e ele pegava no meu pé, que melhora essa pegada de caixa, cuidado, olha esse clique, às vezes você tá... Eu fui aprendendo. E a gente perdia horas sem estar trabalhando. Tipo, passa aí, vamos mexer no som do bumbo. Eu comprei uma DW, puto, demais, eu trouxe a bateria, chegou, vem aí, vamos passar o sábado, domingo. A mulher falando, você vai ficar lá. Tô cortando a pele do bumbo. E se a gente fizer um furo de 12? E se a gente fizer um furo de 10? Se a gente fizer um furo de... Não, pega umas peles, vai buscar umas peles. Tem umas peles velhas? Tenho. E se for esse microfone? Se for aquele, aí você achando, né? Você fala, cara, pra esses pops... A gente achou o som, né? Chimbal mais mole, você vai, isso faz, né? Então, por isso que eu acabo... Acho que faz parte do que te move, né? Assim, a coisa da busca do som, né? Isso é bem legal mesmo, né? Às vezes tem gente que critica, fala, pô, o cara é chato. Tem uns caras mais velhos que falam, quem é bom toca em qualquer batera. Eu falo, não, eu toco em qualquer batera. Não é essa questão. Eu toco e tiro baita som. Eu tenho a moral. Eu falo, bicho, pode pôr qualquer uma eu toco. Ainda mais esses anos todos fazendo workshop. Você sempre pegava uma batera. Eu tiro da caixa. E aí tem que às vezes quando alguém fala, né, porque essa aí tá envenenada, eu vou e falo, tá bom, vou tocar naquela lá. Da marca concorrente, que é uma porcaria, mas eu vou tocar. Mas se eu tocar legal, você compra essa aqui, ou inventa uma... Você canta uma música do Valdir Soriano aqui, eu vou lá e tem a pegada, tem a técnica, aí você já virou uma baitação. O cara fala, caramba, tirou um som, hein, velho? Você fala, pois é, tenho. Mas se eu tivesse que fazer um show com esse cacareco aqui, a mágica do show já teria perdido, né, cara? A mágica dos pratos, quer dizer... os pratos pelo menos eu sempre levo, né? Todo mundo, né? E os pratos, eu não sei se acontece isso com você, ou se você conversou com alguém isso. Os seus próprios pratos, tem uma hora que eles começam a te encher também. Alguns raids, principalmente, você cansa do timbre, você cansa, ou você vai mudando. Você usava tudo muito duro, e à medida que você vai tocando mais, você vai ficando mais orgânico, você vai estudando mais, ouvindo os caras mais velhos, e vai descobrindo, você fala, não, pô, esse ride já não empurra, já não é a expressão, né? A expressão do meu som, talvez eu precise de um mais molinho, aí começa uma viagem, e que faz com que você, algo que você não vende, você guarda, mas você fala, nossa, eu amava tanto aquele troço, e agora ele quase que eu tô me quase que ele é ruim, quase que eu vou falar que ele é ruim. Eu tô curtindo mais isso aqui. O chimbal maior, chimbal menor, né? Eu já tive várias fases. O chimbal de 12. De 12. De 12. O Duda usa de 10, né? O Duda usa 10, 12. E aí eu ouço as coisas do Duda quando ele faz aquele... exatamente. Aí você fala, pô, tudo é o cara. Né? Mas assim, eu já não me sinto. O Albino com as bateras gigantes. Mas isso que eu acho fascinante na música, né? Tipo assim, cada um realmente buscar a sua voz, vamos dizer assim, né? Não só tocando, né? Mas a opção sonora, né? Isso que eu acho que é muito legal, né? É muito, cara. Imagina, eu sou fã do Albino desde moleque. Eu virei amigo do Albino. E cada vez que ele dá uma cachada, eu falo, é o Albino, cara. Né? Uma cachada, assim, você... Pá! É o Albino, que demais. E sempre as bateras grandes, os bumbos grandes, pratos grandes. Tem a ver com o cara, né? Tem a ver com a onda dele. Você não pode cercear isso, né? Você não pode cortar isso, né? Se você não puder levar seu instrumento, realmente, basicamente, você está tolhendo um pouco da expressão, né? Você vai tocar, você vai fazer, lógico, você sabe. É o que a gente falou da experiência. Ok.
Me dá 3 pauzinhos, aí eu vou sair tocando. Ok, não tem banquinho. Não sei se já passou por isso. Não tem banquinho. Você fala, cara, tem uma caixa de monitor e uma almofada. Vai ficar meio assim, eu vou ficar meio... Ok, eu consigo tocar. Né? Esqueci o pedal. Já esqueci o pedal. Aí você vai num cara, o cara te empresta um pedal, você fala, nossa senhora. Mas não, é reguladinho. Fala, bom... É o que dá, né? É o que mas já perdeu aquelas frases que precisa, já não vai rolar. A pele também já não estava boa, porque a bateria de locação tem um travesseiro dentro, tem uma pessoa morta lá. Vai, pô, cara, que Deus... Vai, você chegou a ver a entrevista do Cuca, ele contando a história do bumbo? Do bumbo de 20. Eu achei o bico tanto. Tudo a ver aquilo que ele fala, não é? Não, ele todo assim, não, pô, isso aqui... Não, esse bumbo aqui é legal, você fica tranquilo. E quando o cara não saia... Mas não é? E é o Cuca, que pra mim é um dos melhores bateras do mundo, seguramente. Falo isso. Eu acho impressionante, mesmo. Assim. Muita música ali, muita facilidade, né? E é um animal baterista, né? Assim, tem essa coisa de ser camaleônico, tocar de tudo, né? Ou tocar... Cara, é engraçado, é um baita cara. E o cara conta uma história que nem cabe. Você fala, bicho, nem cabe às vezes, né? Você fala, o cara vai chegar lá e vai tocar e vai arrasar com qualquer coisa. O play, ok, mas o som, bicho, né? Que deu grave, né, bicho? Ele contando a história também que ele tava numa feira de peão e que aí ele toca tocando, mais forte. Eu não tô ouvindo. Mas eu passei por isso também, quando eu comecei a fazer coisa maior, assim, de ter que tocar mais forte e investir nisso. Quando eu comecei a gravar bastante, assim, eu já tinha uma boa técnica de bumbo que me ajudou. As primeiras vezes que fui gravar, de sair das pessoas já falavam, legal. De sonoridade ou de... porque você não cola o batedor, né? Eu também não colo. Tem muita gente que... tem muita gente que cola, ok. Mas aí os caras falam, pô, isso é bom, porque aí a gente pode tirar um pouco do abafamento. Sim. E dá pra botar um microfone um pouco mais mole. Peraí, aí bom e bum. Pô, que demais, bicho. Você consegue tocar a música inteira assim? A minha é normal, toco assim o tempo todo. Mas caixa, por exemplo, como eu comecei tocando em bar, eu tocava bem recolhido no começo, né? Sem rinchote, né? Rinchotinho meio de 30 quilos, assim. Era tudo meio medroso, assim, pele dupla, sabe? Pele com anel abafador, aquelas coisas. E aí eu comecei e pô, cara, precisa melhorar. E aí eu estudei milhares de horas na vida, tudo de novo e, cara, buscando tocar mais forte com o menor movimento possível. Sei. Que é uma tônica hoje com meus alunos, é isso. Independente do se é isso, se é técnica tal, não estou nem aí. Você diz de levantar mesmo? Eu levanto pouco, né? Eu levanto pouco, porque você está com o chimbal aqui, mas assim, o pouco eu consigo tirar o som e pá! E ser a mesma caixa do começo ao fim. Tipo, o parafuso vai soltar, a pele vai gastar só naquele lugar e as baquetas vão comer. Tipo... Esse trabalho de estúdio realmente ajuda isso, né? Você ter um... Tipo, um microscópio, né? Que você... No seu play, no seu né? som, ajuda. Ou se gravar tocando, talvez você faz isso também? Tipo, quando tá estudando? Faço. Sempre fiz. Antes fazia com cassete, depois fui mudando as mídias, mas sempre gravo. Que é diferente, né? Você tá tocando, às vezes tem uma sensação diferente. Gravo de perto e gravo de longe. Gravo só com over, gravo a bateria com os microfones. Põe o celular perto, põe o celular longe. Isso eu faço direto. Há muitos anos. E antes era 2 microfoninhos no cassete, sei lá, qualquer porcaria. Mas acho que tem gente que não necessariamente leva esse som do estúdio pra estrada. Consegue até... Você diz o jeito de tocar? Ou é um cara bom só de estúdio, ou é um cara bom só de estrada, que existe isso. Mas você acha que tem muita diferença? Tem um pouco. Acho que tem gente que... De ser mais solto ou na coisa da sonoridade? Acho que o cara do estúdio vai pra estrada, mas às vezes tem muito cara de estrada que realmente não vai pro estúdio bem, por causa dessa coisa da pressão. A não ser que seja um tipo de som, vamos pensar assim, grosseiramente falando, o som dos overs... Sabe, uma microfonação de overs e bumbo é uma coisa que vai captar a essência geral. Bateria mais aguda, uma coisa mais ligada à música brasileira, prato mais mole e tal. Aí beleza, você só vai registrar o que aquela pessoa faz ao vivo num estúdio.
Agora, essa coisa de gravar sozinho, música pop, com metrônomo, que na verdade é uma pressão, né? A expressão, ela é diferente do ao vivo. Então, tem muita gente que é boa ao vivo e aí chega ali, falta essa pressão, falta esse reshot definido, porque aí a concentração é outra, né? Eu demorei bastante, estou longe de... Mas eu sei que eu vou bem, assim. Mas perto do Albino, pelo amor de Deus, assim, o Albino é impressionante. Eu já vi vários caras bons gravando, mas ele realmente é muito impressionante. Aí você tem que ter um outro approach. No meu caso, acabou que ficou esse som, eu acabei incorporando e é o meu som ao vivo. É o meu som de workshop, assim. Eu toco como se eu tivesse... O tempo todo eu toco como se estivesse gravando. Acabou ficando assim. Eu realmente... Eu empurro. Caixa, eu empurro. Eu empurro mesmo. Assim. Faço muito esses festivais também de música instrumental. Às vezes eu percebo como muda um pouco o som, né? Eu percebo e fico na minha. Mas às vezes vem os técnicos e falam, cara, na hora que você entrou... O volume deu uma crescida, assim. Eu falo, é o jeito de... E eu toco chimbal baixo. Você toca o chimbal baixo, vaza pouco. Mas eu só aprendi isso porque para gravar, tipo, na época do rolo, era, pelo amor de Deus. Se você vazar o chimbal... E era rolo, né? Eu peguei isso, né? Não tinha muitas oportunidades, né? Cada 3 takes, você estava gastando a fita, então rolava um bicho, se você errar de novo, eu vou trocar a fita, você me deu um prejuízo, né? Você ficava sob uma pressão. R$700, você né? fala, caraca, bicho, não. Então, chimbal baixo, ou conseguir posicionar os pratos altos, se for necessário, e conseguir tocar sem mudar. Confortável se estiver aqui, mas se estiver aqui você também consegue manter sua técnica mudando um pouco, né? Aquela coisa dos anos... Até os anos 80, né? Os pratos retos, né? O Colaiuta, você vê, antigamente, aquilo era uma coisa meio de estúdio, né? Precisa distanciar o prato. Separar a bateria dos pratos. Aí o prato não podia ser reto. Então você punha reto, você mantinha a mão basicamente no mesmo lugar, né? Ele só estava em pé aqui, mas longe do... Enfim, aí isso eu acabei incorporando no meu som. Mas hoje em dia você usa... Eu uso baixo para tocar o meu som, mas se precisar, é isso que eu falei, se precisar pôr lá em cima, para mim também tá ok. Mas é de vazamento nos microfones de porque tom? tinha essa coisa do vazamento. Hoje já nem se fala muito disso, né? Ou você até consegue. que é uma coisa legal, na verdade, né? Você tem um vazamento um pouco para ser uma bateria mais... O que a gente natural, tem né? hoje em casa ou nos nossos estúdios era impensável para um batera dos anos 70, né? Ele ia ter a oportunidade dele estar num estúdio a vida inteira, em número de horas. Era um cara bom que gravava bastante. Se somar o número de horas, é muito menor do que nós que temos... O que é comum hoje em dia, temos uma situação de ter um estúdio, uma sala, enfim. Graças a... Mudou. Tecnologia, né, de também você poder, né, ter as coisas ficaram mais baratas, mais acessíveis, né? Então você poder experimentar, né? É muito legal isso, né? Demais. Você, cada hora faz uma coisa diferente. Uma coisa, Aqui, essa sala, por exemplo, eu tenho, quando eu não estou dando aula aqui, eu tenho o kit do regular, assim, mas eu monto um kit de jazz aqui, 18, 12, com o tom-tom na estante de caixa, surdo 14, agudinho, só com prato mole, eu fixo nos jazz. Sim. Assim, que aí eu sento e incorporo e falo, ninguém me chama para tocar jazz, mas eu continuo estudando. E levo isso para a bateria, né? De alguma forma. De alguma forma isso tá em mim. Se for em casa, que eu tenho meus CDs, eu tenho muito mais discos de jazz do que de rock. Eu tenho muito mais, sim. E de certa forma eu trouxe um pouco essa coisa de tocar mais livre da forma que eu toco ao vivo. De ter o bumbo mais solto. Assim, não tem um bumbo mais solto por uma questão técnica para mostrar que eu sou rápido. É que é a forma como eu enxergo a música. Conversar. Por isso que faz 5 anos toco com o Pixinga, é uma alegria, porque todo dia ele muda. A música dele ele muda todo dia. Assim, 3 shows seguidos, cada dia muda a linha. Assim, a linha mudou. E você vai atrás, isso cria uma coisa constante, uma coisa de jazz, né? O espírito é de um jazzista da pesada, assim, né? O espírito, né? Cara, vamos tocar. Nós estamos aqui para tocar, né? Eu acho que a gente tem uma banda instrumental. Se a gente tem uma banda instrumental
e tocar como se estivesse acompanhando um artista sertanejo, não faz nenhum sentido. E acho que a gente poderia, não só a coisa que a gente falou dos equipamentos, mas ter um pouco mais de produção interessante aqui no Brasil de música pop. Eu acho que a gente perdeu muito, né? A gente sempre nivela por um único padrão. Assim, nos anos 80 era aquele som de bateria sempre igual, todo mundo fazendo a mesma virada. Depois muda esse som agudo, não sei o que, cheio de virada seca. E aí vira um padrão e é só aquele padrão, né? Não tem muito essa coisa do vamos experimentar, trazer um pouquinho, né? A gente perde um pouco, né? E você acaba não conhecendo os bateras muitas vezes, né? Você conhece o artista mais ou menos e quem é o batera? Não sei. É estranho, porque o batera de rock você conhece, né? De banda você conhece, de jazz você fala, pô, isso aí é o fulano, pô. Porque não tem... mas o que tem os artistas, como o de banda em geral conhece, né? Quando tem um artista que tem os acompanhantes, às vezes os acompanhantes também não são... Mas você pega o Jim Keltner, que é um sideman, o cara, o Jim Keltner, ele criou uma onda de tocar. Você pega o Porcaro como sideman, ele criou uma onda de tocar. E assim a gente vai ficar... O Cozy Powell tocando metal, ele inventou uma onda de tocar. É verdade. Mas ele fazia parte de bandas, né? Acabou entrando, mas como sideman, quando você pega ali, você fala, pô, chamaram ele pelo que ele tocava. Pra contribuir com alguma coisa. Não, né? Tipo, ir lá cumprir um papel só de tocar o que... Então, o contribuir é levar a sua experiência de som, levar o seu kit, a sua forma de tocar e... Entendi. Por mais simples que seja, você fez um chimbal... tipo o Rick Lawson, né, que morreu, aquele negão que tocava com o Michael Jackson, com a Madonna, com não sei quem. A virada, tem 2 viradas no show, a virada é demais. Você fala, nossa, a virada do Rick Lawson. Aquela que... E o chimbal o tempo todo, você vai ouvir, só ficar ouvindo no carro, só... prestar atenção só no chimbal, dirigindo, parece que é só... Aí daqui a pouco tem uma célula que atravessa barras de compasso, assim, uma viagem, né? Você fala, o cara achou, e isso... Né? Uma marca registrada. O Jonathan Moffett também, né? Que tocou com o Michael Jackson há muito tempo, tem aqueles que tinham os pratos pra trás, assim. Pô, tem um vídeo do Drummer, não sei se você já viu dele tocando... Bicho, aquele cara era uma referenciaça pra mim quando eu comecei, por causa do Camel, que era a banda dele, ele tinha uma banda, que já era assim, esse bumbo soltaço, complicado, tudo sincopado, só que você não percebe que... Parece que é simples, Parece que é simples, só que você desamarrar ali, você fala, cara... Phil Collins também tem um pouco isso, né? Pop, mas as viradas são olímpicas. E a conversa de chimbal, cachibumbo, ela é complexa, né? Ele nunca deixou de ser o Gênesis, mesmo sendo o trabalho pop, né? Muda o som, muda o direcionamento, a fórmula, o mapa da música, mas você ouve e fala, cara, é o Phil Collins, e dá trabalho de tirar, né? Que aí você vai tirar e fala, putz, isso aqui dá uma trampa pra tirar. Mas é demais também, né? Viva a música, né? Viva a música. É o mais importante. Pô, legal, Maurício. Obrigado aí. Foi massa demais. Ó, viu que legal? A gente nem ficou falando de técnica. Pois é, falando de pouquinho. música. Não, mas essa é a ideia. O fundamental é porque eu sinto uma falta, cara, de conversar com as pessoas disso, assim. Porque, técnica, beleza. A gente resolve, quer dizer, ou quem for assistir, resolve de uma outra maneira. Ou as pessoas também que chegam para conversar com você já vão... Tem outros canais. Esse material você já falou... 200 vezes. Tem até DVD e tudo, né? Então. Sim, não faz nenhum sentido. Por isso que eu te falei dos CDs, porque às vezes as pessoas sempre, elas rotulam um pouco, né? Elas têm essa coisa, aquele cara é músico de música instrumental, aquele cara é do pop, aquele cara é do metal. Por isso que eu queria falar um pouco. Mas no fim a gente falou... Porque você tem esse background, e nem sempre as pessoas têm, né? Não, eu tô falando, a gente já falou das outras coisas, que eu quero dizer. Naturalmente, né? Naturalmente, falaríamos no bar ali na esquina. Certo? Não íamos ficar falando de... se você pega com o dedo e tal, tem a hora disso, mas não pode ser só isso. Vai muito mais além. Né? Eu acho que a minha contribuição acho que vai ser essa, assim, dessas conversas aí. Genial. Assistam os outros vídeos que são muito bons. Valeu.